Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de maio de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Esperando o Tempo. Existem alguns textos que servem como base para o nosso estudo, mas eu gostaria de utilizar aqui Apocalipse 1, verso 7. Te desafio depois em casa a ler os demais textos. O texto diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Bem, quando olhamos para a Bíblia e para a história, nós percebemos que o assunto da vinda de Jesus, ele sempre gerou algum tipo de dificuldade de compreensão. A primeira vinda de Cristo, por exemplo, foi extremamente mal compreendida pelos apóstolos. Quando você pensa que até a quinta-feira à noite da última semana de Jesus na Terra, o momento em que Cristo Jesus fez a sua grande declaração, lá de Mateus de João capítulo 14, versos 1 a 3, que serve como pano de fundo, como texto base para o nosso estudo da semana. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito, virei outra vez, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Foi exatamente até aquele momento, e João vai, de alguma forma, vai mencionar que naquele mesmo dia, os discípulos estavam discutindo, algumas horas antes, para tentar determinar qual deles seria o primeiro-ministro no reino que eles esperavam que fosse implantado na sexta-feira de Páscoa. Mas ao invés de Jesus estar assentado sobre um trono na sexta-feira de Páscoa, Cristo Jesus, na verdade, estava sendo pregado na cruz. Não é à toa que os discípulos desapareceram. Eles ficaram trancados no cenáculo com medo de que eles também pudessem ser presos e sofressem a mesma situação de Cristo Jesus. Quando você olha para isso, você percebe que eles não haviam compreendido. Eles levaram muito tempo para compreender. Aliás, quando você vai olhar para Atos no capítulo 1, o Lucas, ele vai mencionar que Cristo Jesus, depois da ressurreição, ele durante 40 dias apareceu várias vezes aos discípulos. Cerca de 500 pessoas foram testemunhas desses encontros de Jesus com os apóstolos e com os seus demais seguidores. E durante cada um desses encontros, o teor da conversa, da discussão de Jesus com os apóstolos era a natureza do reino. Ele queria que eles entendessem as questões ligadas ao reino. Entretanto, ao invés de entenderem, de compreenderem as questões ligadas ao reino, eles, na verdade, estavam tremendamente preocupados ainda em tentar entender as profecias do Antigo Testamento que falavam da grandeza do Messias e assim por diante. É tanto que, no último encontro de Jesus com eles, Jesus tinha acabado de dizer: olha, eu estou subindo para o Pai, agora vão por todo mundo, preguem o Evangelho, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava falando a respeito disso, quando um dos discípulos levantou a mão e falou: Senhor, posso fazer uma última pergunta? E Jesus disse: pode perguntar. E ele pergunta: vai ser esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Veja, Jesus tinha passado 3 anos e meio junto com eles falando da natureza do reino. Agora, depois da ressurreição, durante 40 dias, ele foi aparecendo várias vezes a eles falando da natureza do reino. Um reino espiritual, um reino inaugurado na vida do indivíduo quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Um reino que é o reino da graça, que alcança os perdidos e que dá a eles esperança, porque o reino da glória começa por ocasião do retorno de Jesus, quando então o mal será banido do nosso corpo e o que é mortal será revestido de imortalidade e assim por diante. Portanto, quando você vai olhar para a Bíblia, você vai descobrir exatamente isso. Os discípulos tiveram extrema dificuldade para compreender a natureza do reino, mas extrema dificuldade. Bem, quando você vai olhar para os reformadores, eles foram compreender a natureza do reino de Cristo, tinham a ideia da vinda literal de Cristo Jesus, boa parte deles. Entretanto, vários pregadores do século XIX começaram a espiritualizar a questão da segunda vinda de Jesus e começaram a mencionar que a segunda vinda de Cristo, na verdade, ela não é tão literal quanto as pessoas mencionam, mas que haveriam alguns eventos que marcariam o início dos 1000 anos de paz na Terra, e aí então só lá no final Cristo Jesus acabaria vindo para poder realmente estar junto com as pessoas, mas que
Era tudo muito etéreo, e isso trouxe para boa parte do mundo cristão uma espécie de frieza espiritual. As igrejas reformadas estavam vivendo uma apatia, uma frieza tão grande, parece que não havia aquela expectativa em relação à questão do retorno de Cristo Jesus. Nesse contexto é que vai surgir o movimento de avivamento através do movimento millerita, trazendo de novo à tona essa mesma pregação, essa mesma mensagem. Entretanto, alguma coisa que a gente precisa compreender é que eu achei fantástica uma citação que vai aparecer no nosso guia de estudos, de um dos nossos pioneiros. Deixa eu achar aqui essa citação, porque ela vale a pena ser compartilhada aqui. Um dos nossos pioneiros, o seu nome é Luther Warren, que ele dizia aos jovens, ele dizia mais ou menos o seguinte: a única maneira de estar pronto para a segunda vinda de Cristo é se preparar e permanecer pronto o tempo todo. Quando a gente para poder pensar nisso e entende, não existe como nós espiritualizarmos a questão da vinda de Jesus. O texto mesmo que lemos há pouco, de Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz que todo olho verá. Não existe margem para podermos acreditar numa vinda espiritualizada. Não, Jesus virá de forma literal, palpável. Teremos a possibilidade de poder vê-lo, bem como os santos anjos que o acompanharão. A grande questão é se nós estaremos preparados ou não para esse mesmo encontro. Mas a grande questão que hoje a gente deve se fazer, o grande questionamento que nós devemos fazer a nós mesmos é: será que hoje eu realmente tenho pressa para a vinda de Jesus? Será que eu realmente estou ansioso por ver Jesus voltar? Ou será que eu estou mais preocupado com os meus próprios interesses e deixando os interesses do reino de Deus em segundo plano? Hoje, para podermos estar preparados para o retorno de Jesus, nós realmente precisamos entender que esse processo de preparação ele tem que ser contínuo. Temos que nos preparar e nos manter preparados. Quer Jesus venha hoje, quer venha daqui a 100 anos. Mas, enquanto estivermos por aqui, somos chamados a permanecer firmes até que Cristo venha. Amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais no nosso estudo e o tema que estudaremos será Guilherme Miller e a Bíblia. Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que Ele colocasse no nosso coração esse desejo ardente pelo retorno de Jesus. Você não quer se unir a mim? Senhor Deus, amado Pai, nesse momento colocamos nossa vida em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos dê urgência pelo retorno de Jesus e também nos ajude a estar preparados para Ele. Me lembro também, Pai, de orar pelos nossos queridos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Estão enfrentando uma cheia sem precedentes, muitas casas, cidades, municípios alagados, muita gente que perdeu tudo, inclusive muitos dos nossos irmãos. Não permita que eles também percam a fé. Ajuda-nos a podermos olhar para essas circunstâncias e nos prepararmos para muito em breve nos encontrar com Jesus. Pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?